Olá, gente boa, eu sou Antônio da Costa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a nossa quarta aula sobre teologia. Teologia para todos. Este é o nosso curso, a nossa conversa, onde a gente pode trocar conhecimento de forma geral. A aula de hoje tem por título: Quais as premissas da teologia? Quais as premissas da teologia? Você sabe quais são as premissas da teologia? Muito bem. Aí você talvez esteja se perguntando: premissa? O que é isso? Não se preocupe, essa palavra, palavra tão falada muitas vezes, mas que as pessoas ficam um pouco confusas com relação ao que ela significa. O que é uma premissa? O que significa esta palavra? E aí eu quero trazer para vocês uma definição simples para que não haja muita confusão. Premissa significa o seguinte: premissa é um fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio ou um estudo. Uma proposição, ou seja, partiram da premissa de que toda criança tem direitos. Isso é uma afirmativa, isso é uma premissa que todos aceitam. Toda criança tem direitos. Ok. Então, a partir dessa premissa, aquilo que você tem como um conceito, como um raciocínio inicial, você desenvolve outras premissas. Ou é o começo do seu estudo para você se aprofundar sobre aquele assunto. E aí, preste bem atenção. A teologia sistemática está baseada em algumas premissas. Ou seja, a teologia ela se baseia em algumas premissas que devem ser aceitas e são aceitas como verdades. Se você abandonar essas premissas, você corre o risco de aprender uma má teologia e, consequentemente, você vai estar ensinando e aprendendo heresias. Então vamos lá. A primeira premissa é a de que Deus revelou-se a si mesmo, não somente na natureza, mas também por meio dos escritos, dos profetas e dos apóstolos, que é a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, qual é a primeira premissa que eu tenho que aceitar? A primeira premissa que eu tenho que ter certeza para poder estudar uma boa teologia é que Deus se revelou. Deus não é aquele ser incompreensível. Logicamente que ele é incompreensível em sua totalidade da sua natureza, mas ele não é aquele Deus que se afastou e não deixou nada revelado para que a gente pudesse conhecê-lo. Ele é um Deus que se apresenta, um Deus que se revela. E como ele é um Deus que se revela, ele se revelou tanto através da natureza, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1 e 2, e ele se revelou principalmente através da sua palavra. E a palavra, nós vamos estudar isso depois também, é um livro que foi escrito durante cerca de 1400 anos por mais de 40 autores diferentes, com culturas diferentes e um período de tempo bastante extenso. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, que era uma pessoa culta, uma pessoa letrada, foi escrito, por exemplo, 700 anos antes do nascimento de Jesus, profetizando coisas que aconteceram literalmente na vida de Cristo. Logicamente que a profecia é uma das razões pelas quais a Bíblia é considerada a palavra de Deus, porque se cumpriram, todas as suas profecias se cumpriram. Isso, estatisticamente, só podia ser algo divino. Vamos falar isso mais na frente. Então, essa é a primeira premissa. Você tem que aceitar isso. Se você não aceitar isso, você com certeza não vai aprender a teologia da forma correta. A segunda premissa é que, ao revelar-se a si mesmo, quando Deus se revela a si mesmo, Deus o faz de acordo com o seu próprio caráter e natureza. A Escritura nos diz que Deus criou um cosmo ordeiro, ou seja, com ordem. Ele não é autor de confusão, porque nunca se confunde. Deus pensa claramente e fala de uma maneira inteligível, com o propósito de ser entendido. Esta é a segunda premissa. Quando Deus se revelou, ele faz de acordo com o seu caráter. Lógico que Deus, nós não vamos entender Deus de forma completa. Como já disse Agostinho, a mente finita não pode compreender o infinito. Mas aquilo que Deus se deixou revelar, com certeza
é o bastante para a nossa vida, é o bastante para o nosso crescimento espiritual. Ok? E uma terceira premissa é que a revelação de Deus na Escritura manifesta as qualidades em seu caráter. Há uma unidade na palavra de Deus, apesar da diversidade de seus autores. A palavra de Deus foi escrita durante muitos séculos por muitos autores e aborda uma variedade de temas. Mas dentro dessa diversidade há uma unidade. Você percebe isso desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Ok? Toda a informação que achamos na Escritura, coisas futuras, a expiação. O que é expiação? Não se preocupe, vamos falar isso mais na frente. A encarnação, o julgamento de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus, tem sua unidade em Deus mesmo. Por isso, quando Deus fala e se revela, há uma unidade nesse conteúdo, ou seja, há uma coerência, né? Há algo que se pode, de fato, entender. Né? Há um pensamento por trás, né, da palavra que de fato é a vontade de Deus sendo ali expressa, o reino de Deus sendo ali explicado e estabelecido. Ok? Espero que você tenha entendido. Eu quero indicar para você este livro de R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos. Algumas coisas vamos tirar dele, outras vamos estar fazendo pesquisas diversas para o seu crescimento, para que possamos juntos falar sobre teologia de forma descomplicada. Essa é a nossa aula de hoje e eu quero encerrar com mais uma frase de Agostinho. Olha que frase bacana. Ele diz: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. O Evangelho é um conjunto de doutrinas. Tem doutrinas que alguns se agradam, tem outras doutrinas que não se agradam, como alguns líderes de seitas que eles, por exemplo, por não concordarem com a doutrina do inferno, eles fizeram uma reinterpretação e inventaram histórias com relação à punição eterna, até mesmo negando a punição eterna. Então isso a gente vai estudar depois, mas o que Agostinho diz aqui é muito verdade, né? Se eu creio no Evangelho, eu tenho que crer em todo o Evangelho. É o que, por exemplo, algumas igrejas hoje fazem, de enfatizar apenas um aspecto do Evangelho. Por exemplo, alguns pregam hoje muito sobre a doutrina da prosperidade. Deus é que nos faz prosperar, Deus está aí para nos enriquecer e tal. Isso é uma meia verdade. Deus pode nos fazer enriquecer, Deus pode nos fazer prosperar, claro que pode. Ele faz o que ele quer. Ele fez isso com Davi, ele fez isso com Salomão, ele fez isso com tantos reis, mas não é uma verdade absoluta. É uma verdade relativa no sentido do objeto que Deus se utiliza. Ou seja, há pessoas que ele pode fazer e há pessoas, por exemplo, que ele decide não fazer. Pronto. E ponto final. Por exemplo, os apóstolos, todos os apóstolos, eles morreram de forma terrível, foram assassinados, né? Com exceção do apóstolo João. Mas nenhum deles teve prosperidade material, nenhum deles foi rico, nenhum deles teve vida boa no sentido de conforto, mas eles foram aprovados por Deus por causa disso. Então hoje o que se faz? Há uma separação de pensamentos. Quem é próspero, quem ganha muito dinheiro, quem está em evidência, é sinal de que Deus está abençoando. Aquele que só vive no sofrimento, aquele que vive ali lutando todo dia para pagar suas contas, e aí Deus não está favorecendo a ele. Não é verdade isso. Aí muitas pessoas dizem: mas Jesus não disse que ele veio a este mundo para nos dar vida em abundância? Com certeza. Então, se Jesus veio para dar vida em abundância, e os apóstolos todos não tiveram essa vida abundante, como muitos pensam hoje, então Cristo mentiu. Ou Cristo mentiu, ou não entendemos a questão do que significa vida com abundância. De fato, vida com abundância significa simplesmente uma vida com propósito cumprido, uma vida satisfeita em Deus. Ninguém pode dizer, por exemplo, que Paulo não teve uma vida abundante em Deus, embora tenha sofrido barbaridades, né? Os demais apóstolos, Pedro, os demais, tiveram vidas abundantes, ou seja, vidas
realizadas com propósito, né, de cumprir a vontade de Deus. E isso é o que significa vida com abundância. Bem, vou parar por aqui para a aula não se alongar. Espero que você tenha entendido. Reveja, reflita, né, e vá anotando aí. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Muito obrigado e até a próxima aula. Não esqueça, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Convide seus amigos também para fazer parte do nosso canal. Temos o nosso canal no YouTube, aqui no Balaio Literário. Temos também, que é uma playlist, temos também o nosso grupo no WhatsApp. Vou deixar tudo aqui na descrição, inclusive o link do livro Desplus, se você quiser adquirir. Não deixe de ativar o sininho para que você seja, né, notificado quando tiver vídeos novos. E fica aqui a nossa palavra de agradecimento. Até breve, se Deus assim nos permitir.